Neste Bitalk vamos falar com o Jorge Rochinol, um dentista empreendedor. Tu sabes o que é que dentes, coroas, desvitalizações, limpeza tártar tem a ver com blockchain e AI? Vê tudo neste episódio. Tu vês toda a maquinaria e toda a tecnologia que há ali, tu pensas, "Man, são só dentes, meu." Sim, Mas a indústria é uma indústria muito grande, é. altamente inovadora, não é? Está sempre a evoluir. É. As máquinas que vocês utilizam são caríssimas. Sim. É uma indústria fascinante desse ponto de vista, porque Desse são ponto só de vista dentes. Deste ponto de vista eu acho que. Quando é que isso vai parar? Eu acho que nunca vai parar. Não, Na verdade. A evolução vai ter picos. Quando é que vai deixar de ser necessário ter dentista? Então vá, Jorge, conta-nos lá. Tu és um dentista de profissão. Exato. Praticas a tua profissão, Uhum. mas és também um empreendedor, um empresário, um inovador, com uma data de projetos em mãos, Uhum. criativo, sempre a procurar coisas novas para fazer. Sim. Duas perguntas. Como é que tu consegues balancear entre seres dentista, literalmente andares a tratar dos dentes das pessoas, e ao mesmo tempo estares a gerir empresas? Uhum. E se o fazes, deve ser porque deve haver alguma vantagem para ti, ou vez alguma vantagem de o continuar a fazer. Ok. Porquê? Pronto, assim, eu sinto-me essencialmente como um médico dentista, não é? É essa a minha natureza. Se for um pouquinho mais atrás, sinto-me como um homem, não é? E o homem tem sempre as suas características, os seus propósitos. Portanto, eu sou um pouquinho mais do que, fazendo aqui um reverse psychology, eu sou um pouquinho mais do que isso que acabaste de dizer. Sou pai, sou marido, sou um homo sapiens, e portanto, nesse sentido, acho que tudo aquilo que acontece na nossa vida converge para o que nós somos como pessoas, não é? Então, como médico dentista, obviamente nós temos uma formação altamente técnica. Eu comecei por ser apenas um técnico, um clínico, não é? Mas na medida em que fui crescendo na minha profissão, enquanto eu fui evoluindo em termos profissionais, o que aconteceu foi que tive que começar a gerir pessoas, a gerir processos, a gerir protocolos, e isso foi-me levando a entender um pouquinho o que é o mundo de uma palavra que eu gosto um pouquinho às vezes gasta, que é o empreendedorismo, não é? Que eu não sei já muito bem o que é isso, mas esse contexto de empreender, de tentar ir mais além, de experimentar coisas novas e colocá-las em contexto de empresa. Não é? Mas isso é uma característica tua. Provavelmente terá a ver alguma coisa com curiosidade que tu tens de tem a explorar coisas ver, novas, porque um dentista normalmente está no consultório e faz Sim, consultas e olha, pronto. tem a ver com isso, sim, sem dúvida. Eu sempre fui uma pessoa eclética nos meus gostos. Estar aqui, por exemplo, é um desafio para mim. Eu estava a dizer ao teu pai, ao Zé, que eu sou péssimo a falar em público, não gosto de exposição. Não, mas aqui não temos Eu público. sou, como diz um amigo meu que é o Luís Galego, eu sou um falso extrovertido, eu sou um introvertido por natureza, que vou tentando gerir essa condição da melhor maneira possível. E por isso, nós, em termos como médicos dentistas, nós somos ensinados a seguir protocolos e a não arriscar. Porque nós não vamos arriscar na boca dos nossos doentes, não é? Portanto, nós temos aquilo que se chama evidência clínica e nós tentamos seguir a evidência daquilo que já foi comprovado que resulta e tentar pôr isso em prática diariamente. Portanto, o empreendedorismo surge na minha vida como uma oposição a essa faceta muito marcada da minha É algo formação. que te faltava, né? Faltava aquela parte do Sim, risco, de experimentar coisas novas. Sim, olha, é assim, nós somos sempre inspirados por. Existe um ADN, não é nosso, que é individual, mas depois também é o meio ambiente. Eu também venho de um contexto familiar em que vivemos, os pais viveram em muitos lugares do mundo. Um contexto mais empresarial, sempre fui estimulado a desafiar as minhas limitações, a inovar, a sair do país, a encontrar novos caminhos, a provocar-me a mim próprio. Achas que essa questão de sair fora da zona de conforto e procurar coisas mais inovadoras e arriscar, né? Porque no fundo empreendedorismo para mim é muito sinónimo de arriscar. Sim, né? sem dúvida. E isso é uma coisa que vem de educação? Porque é recorrente nós vermos empreendedores dizerem, não, eu quando era miúdo os meus pais eram assim e assados, não é? Quer dizer, a educação tem um papel importantíssimo na nossa formação enquanto pessoas, não é? Mas pode-se aprender. Eu acho que não é exclusivo da educação. Acho que se pode aprender. Eu acho curioso. Eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, porque acho que o tema do equilíbrio entre
entre a parte da gestão e a parte profissional é um tema muito interessante. Ok. E há poucas pessoas. Normalmente as pessoas são forçadas a optar. Isso. Não é? São forçadas a optar. Pá, se tu vais ser gestor, já não podes ser técnico, não é? Então nas áreas tecnológicas isso é óbvio, não é? E tens a velha do transformar um bom programador ou um bom profissional num mau gestor. Exatamente, Exato. isso é muito frequente, teres um bom profissional que depois se torna um mau gestor, não é? Mais do que o contrário, não é? Isso mesmo. Mais do que o contrário. Portanto, encontrar alguém que consegue fazer esse equilíbrio é interessante. Tu já explicaste, e eu também tinha essa percepção de que tu fazes isso para já porque gostas de fazer, de exercer a tua profissão, não é? Portanto, gostas de andar lá a escarafunchar nas pessoas. Não sei se é por certa forma, sadismo, sim. mas. Pronto. E isso permite-te também testar, se calhar, embora sigas os protocolos que estavas a falar, testar as coisas mais inovadoras que aparecem, não é? Portanto, ou Sim. seja, Isso foi uma das razões pelas quais depois acabámos por enverdar o meu percurso foi, como estava a dizer, médico-dentista de início, depois a clínica foi crescendo e a dada altura desse percurso comecei a criar empresas, não é? E o meu foco seria, nessa altura, ir à procura também desse conhecimento. No fundo, nós, enquanto dentistas, se olharmos para além da técnica, nós trazemos o mundo para dentro do nosso consultório, não é? É como vocês fazem aqui, vocês trazem o mundo para aqui e podem falar com as pessoas e conhecer pessoas. E eu, às vezes, sou criticado por isso pelos gestores que tenho lá na clínica, que falam muito na consulta, não é? E supostamente isso não é rentável, não é? Mas o meu mindset é outro. Portanto, quando eu tenho, e vocês são um bom exemplo, quando eu tenho a oportunidade de ter pacientes que são pessoas que me estimulam ou que me trazem conhecimento ou inspiração, acaba por ser também trazer o mundo para dentro do teu gabinete. O que aconteceu a dada altura na minha vida foi pensar, ok, agora eu quero sair do gabinete e conhecer o mundo. É claro que eu posso fazê-lo individualmente, enquanto turista, o que seja. O ano passado por exemplo, fiz um período sabático e fiz o Caminho de Santiago, fiz algumas coisas que queria fazer há muito tempo e não tinha tido oportunidade. Isso é procurar conhecer o mundo. Mas profissionalmente eu queria criar essa oportunidade, essa possibilidade. E foi assim que eu comecei a criar as empresas que temos. Primeiro na área da representação e distribuição de marcas a nível de medicina dentária em Portugal, depois na área da formação e depois o laboratório e depois outras que temos. Um laboratório para quê? O laboratório, pronto, é um laboratório. Não, um laboratório de medicina testes em pessoas, não é? dentária. pessoal? Não, é um laboratório de prótese dentária, mas com uma componente mais digital, mais ligada também um pouquinho à boleia daquilo que com são muita as nossas tecnologia. Mais Aliás, eu tive a oportunidade de visitar o laboratório. Sim. À boleia um pouco daquilo que é a nossa. Tem lá aquelas máquinas terríveis, pá, que estão a Sim, fresar os esfregadoras, dentes sim, é automaticamente, não é? Portanto, é incrível. Quase não sabes se estás numa oficina de ferreiro ou se é um dentista, né? É verdade. Sim, sabe? É verdade, para mim, desculpa interromper, José, para mim que tenho 30 anos quase de profissão, não é? É engraçado porque eu não me vejo assim, mas é a realidade. A medicina dentária, ou eu, enquanto profissional, não tenho nada a ver com há 30 anos atrás. E é muito interessante conjugar isso, entender isso. Nós conseguimos modernizar-nos a esse nível e conseguirmos, do meu ponto de vista e naquilo que me compete, gerir uma equipa de diferentes faixas etárias, não é? Com diferentes realidades e perceber aquilo que a tecnologia nos trouxe de vantajoso, que foi muito, mas também aquilo que nós tínhamos no passado e que se vai perdendo com a tecnologia, que devemos manter. E saber esse equilíbrio é um desafio muito interessante enquanto diretor clínico. Por Mas, acaso- Jorge, só uma questão. Quando é que tu achas que, já te fiz essa pergunta há alguns anos, Sim. quando é que achas que finalmente os dentistas, em vez de porem próteses aos pacientes, não vão colocar uma semente para encher de novo dente? Essa é uma pergunta, é a pergunta do milhão. Nós já fazemos também enquanto colegas e sabemos que existe investigação nessa área. Mas é uma Mas vai investigação. acontecer? É assim, que é que tu outro dia achas? estava sentado à mesa com os meus filhos. Um deles foi agora fazer o mestrado e sentei-me e
Isto para responder à tua pergunta. E não Que também são querer- dentistas. Não, curiosamente, dos 5, os 2 mais velhos já estão. O mais velho já terminou e foi para prótese dentária. Nunca influenciado por mim. Nunca. Não, não, de nada. Juro. Que ideia. É verdade. Eu Uma acho que é coincidência eu do acho que, caraças. eu acho que é mesmo coincidência. É. Aliás, ele ia para a gestão. O pai é dentista, a mãe é dentista. Isso. e Ele ia para, coincidentemente também é. Na verdade, ele ia para a gestão. E no último ano, no 12º, decidiu mudar. E isso é um processo que eu sempre estimulo os meus filhos. Nunca ficarem. Aliás, há um provérbio, por acaso é russo. É mais vale voltar atrás do que enganarmos no caminho. Não é? Então ele chegou ali ao 12º, pensou que não era aquilo que queria, tinha que andar um ano para trás e veio com a ideia da prótese. Mas Tudo ias dizer, bem. estavas a falar com ele? Estava a dizer que ele agora foi fazer um mestrado para fora e eu estava a falar com os meus filhos e às tantas pensei que era interessante abordar este tema. Estávamos em casa, sentados só eu e os 5, a minha mulher não estava. E eu perguntei-lhes: olha, vocês já perceberam que o que estão aqui a viver, portanto, esta casa, estas mesas, tudo isto teve origem num pensamento, não é? Portanto, tudo o que existe na natureza, no nosso mundo, que foi modelado pelo homem, teve origem num pensamento. Alguém pensou em construir este prédio, alguém pensou em ter que ele tivesse esta forma, alguém pensou em comprá-lo. Inclusive é vocês, estava eu a dizer, e vocês estão aqui porque alguém teve o pensamento de vos conceber. Neste caso, 2 pessoas que são os vossos pais, não é? Por isso, o que eu lhes quis dizer com isto, porque está numa fase importante da vida deles, foi: se nós pensarmos, se nós temos a capacidade de pensar, já Napoleon Hill dizia isso, que por acaso um pensador, um filósofo que eu gosto e que do princípio do século XX, eu acho que ele é do princípio do século XX. O que o pensamento é capaz de conceber, seguramente é possível de acontecer. E portanto, quando falas desse processo, eu não tenho dúvidas, quase dúvida nenhuma que ele irá acontecer. Se calhar poderei estar tecnicamente a falar alguma grande asneira, não é? Mas já existe investigação nesse sentido. Tem a ver com as células pluripotenciais e a capacidade de elas depois se diferenciarem em dentes e conseguimos plantá-las, digamos assim, no sítio certo. Eu acho que a grande dificuldade é como é que se consegue orientar as células a diferenciarem-se naquilo que nós exatamente Mas acho que nós pensámos, não é assim tão descabido, quer dizer, falarmos de produção de proteína animal, não é? Portanto, o tal hambúrguer feito no laboratório, que aqui há uns Exato. anos teve muita. Exato. No fundo é a mesma base, não é? Simplesmente as células são direcionadas para fazer um tecido muscular, ou lá, o que Isso é a mesmo. carne, não é? Isso mesmo. E neste caso é um dente. Sim, Isso. A questão, acho que a dificuldade é, por exemplo, tu queres um molar e sair-te um incisivo. pois. Também é engraçado. Ou Não, não tornaste no deixa de ser. rinoceronte. Não Assim deixa. percebes aquelas pessoas que mastigam com os dentes da frente. Estão Eu sempre conheço algumas. a comer assim. Olha, Sim, mas, algumas. mas isso é o mesmo processo de criar unicórnios. Exatamente, eu acredito que sim. Nesse processo eu estou um bocadinho mais atrasado. Isso era boa, não é? É? Se plantares a semente na testa, sai um corno, é isso? Exatamente. Mas passa por aí, plantar a semente, não é? Acho eu. Aqui no Bitalk, o vosso interesse são as nossas sementes. Por isso, deixem-nos um like, deixem-nos um comentário para nós sabermos o que é que vocês acham. Isso é muito interessante, porque, por acaso, esta área toda, para mim, é altamente fascinante, porque uma pessoa pensa, vou arranjar, tenho um problema nos dentes, etc. E depois entras em algum sítio um bocadinho mais, digamos, para a frentex, pá, e tu vês toda a maquinaria e toda a tecnologia que há ali, tu pensas, são só dentes, meu. Sim, Mas a indústria é uma indústria muito grande, é. altamente inovadora, não é? Está sempre a evoluir. É. As máquinas que vocês utilizam são caríssimas. Sim. É uma indústria fascinante desse ponto de vista, porque Desse são ponto, só de vista, dentes. deste ponto de vista eu acho que Onde é que isso vai parar? eu acho que nunca vai parar, Não, na verdade. A pois. evolução vai ter picos. Quando é que vai deixar de ser necessário ter dentistas? Quando é que vai ser necessário? Eu acho que se perguntares em termos de opinião pública, era já. Ninguém gosta de ir ao dentista a partir. Agora é um bocadinho diferente. Quando é que vão deixar de existir dentistas? Os dentistas vai sempre existir. Porquê? Porque, e neste momento é um tema que me interessa, a inteligência artificial associada à nossa área. E essa inteligência artificial está a mudar. Nós tivemos momentos de alavancagem na dentária, na medicina dentária, que são marcantes, como por exemplo o advento da anestesia. Não é? A anestesia local mudou completamente os procedimentos que se podiam fazer no dentista. A turbina de ar comprimido, não é? Passar a usar, em vez daquelas turbinas a pedal, não é? À barbeira antigo, não é? Que não tinham capacidade de corte, passámos a usar uma turbina. Antigamente os dentistas tinham que pedalar para fazer uma consulta. Sim, sim. Tipo máquina de costura, não é? É.
e há eventos e há momentos que são realmente marcantes na evolução da medicina dentária que se pratica. Atualmente a inteligência artificial é sem dúvida aquilo que vai mais impactar na nossa área. Mas em que parte? Ui, O quê? assim, Da forma dos dentes? Não Não. sei, eu se calhar também tenho uma nos visão muito protocolos e limitativa. nos processos e naquilo que é possível fazer. Ou E na seja, criação de próteses, isso tudo, não é? exatamente, os workflows, aquilo que nós seguíamos antigamente, não tem nada a ver já com o que acontece hoje. A inteligência artificial, acima de tudo, não só a inteligência artificial, como também aquela que vocês falam muito, o blockchain, não é? Vai ter uma impactação enorme na nossa área. Porque a inteligência artificial vai ter, acima de tudo, um efeito, e por aí a questão de quando é que deixamos de ser necessários, no diagnóstico, por exemplo, nos algoritmos de diagnóstico, na própria planificação dos tratamentos, não é? A capacidade que a inteligência artificial que vai ter de autonomia de planificar tratamentos. Nós hoje, por exemplo, não é a minha área em particular, mas na ortodontia, que são os aparelhos de correção de posicionamento dos dentes e dos maxilares. É quando temos os dentes tortos. Isso, e que agora está muito na voga também, chamam a ortodontia invisível, não é? Os alinhadores, que são aquelas plaquinhas que são Os aparelhos que não se veem. São transparentes. transparentes. É muito alicerçado, fundamentado na inteligência artificial. Porquê? Porque o médico dentista coloca e pronto, os registros, adquire os registros do paciente, não é? Portanto, seja através de um scanner, seja através de um molde. Depois esses registros, que são a forma dos dentes, a posição dos dentes, da boca, etc., juntamente com alguns elementos radiográficos que são necessários, o computador do software o que faz o merge daquela informação. Tem depois o input do ortodoncista, do médico dentista, onde é que ele quer chegar, o que é que ele quer obter, e o próprio software tem a capacidade de fazer a sequência de movimentação dentária Que os dentes têm que fazer para se alinhar. dali até ao final. E, nesse processo, produzir autonomamente os alinhadores de forma sequencial de início. Literalmente, esta semana usas este, passado 2 semanas este. Precisamente. É incrível. E, portanto, tudo isto é feito sem interferência do médico dentista. Já só para ver se eu percebi e se as pessoas estão-nos a acompanhar. Portanto, imaginemos que nós temos um dente sobreposto e o que a inteligência artificial consegue ver é: atenção, tu para puxares este dente para aqui, Isso. antes de conseguires fazer este movimento, vais Isso. ter que puxar este dente um bocadinho mais para ali. Exatamente. E portanto, o primeiro A aparelho que vais sequência. usar vai puxar este dente e não vai tocar neste. É isso. O que faz, este algoritmo é como no xadrez, isto já existia, não é? Este tipo de. O que é que talvez não existisse é a capacidade, a inteligência artificial o que dá é a capacidade de gerir as variáveis, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa. Depois tem que haver aqui uma noção, na minha opinião, de quais são os pontos onde a inteligência artificial ainda, ou eventualmente continuará, isso é que eu já não tenho dimensão talvez intelectual e de conhecimento para chegar lá, continuará a ser a ter falta, ou seja, a desvantagem ainda, onde é que não vai conseguir completar o circo. E na Que é minha onde vão opinião, entrar os dentistas. na minha Os opinião profissionais. é na emoção, na parte emocional, Certo. na Na relação parte- com a pessoa. na relação com a pessoa, que é fundamental. Ok? Portanto, a pessoa que chega Não cheia de medo ao consultório, Não, é explicar não quer tudo, abrir não é? a O que é que boca. vai ser feito, o que é que não Exatamente, vai ser feito. a aceitação do tratamento, o entendimento. E depois não é só isso, porque nós sentimos isso na clínica, não é? Agora lembrei-me dos ingleses, os americanos dividem etimologicamente a palavra dentist, não é? De uma forma engraçada. D stands for doctor, portanto, D de médico, não é? N de engineer, e o sufixo dist é de artist, está a ver? Somos um bocadinho médicos, um bocadinho engenheiros e um bocadinho artistas, não é? Supostamente temos que entender de pessoas. O único problema são aqueles que são só artistas. Também há. Eu não venho cá falar disso hoje, não. Já disseste tudo o que era para dizer. Bom, muito obrigado, gostei imenso de estar aqui. Mas sim, e é preciso, lá está, um dentista deverá, não é, a partir de dominar essas 3 áreas, perceber, por exemplo, nós na cirurgia, na implantologia, temos que perceber de forças de alavanca, de vetores de força, etc. Ao mesmo tempo, como artista, temos que entender de proporções estéticas. Mas a inteligência artificial, na minha opinião, tem esse problema, ou seja, não consegue suprir a necessidade emocional das pessoas a vários níveis, e também não sei até que ponto é que vai conseguir gerir bem os extremos, as exceções, ok? Aqueles casos que fogem completamente à norma e que pressupõem à partida uma visão um bocadinho mais humana, não é? Mais de entendimento humano da situação. Sim, nesta fase da tecnologia,
Essas situações são quando supostamente a inteligência artificial começa a alucinar. Existe um conceito de alucinação em inteligência artificial que é literalmente estás a falar com uma AI e de repente ele começa a dizer coisas completamente fora do contexto. Eu penso que é isso. É. O dentista já está fora da boca, estás a ver? Exato. E para eles aquilo é possível. Para Exato. a inteligência artificial é possível. Depois, além da inteligência artificial, não sei até que ponto é que estará ligado a blockchain. A blockchain terá a ver com o tracking dos Exatamente. produtos Nós temos uma em toda a marca supply que chain. representamos que já faz isso. Que faz o que exatamente? Faz o tracking desde o processo industrial de transformação da matéria-prima, não é? No caso de laboratorial, portanto, vais fazer uma coroa, vais fazer uma coroa, portanto é uma restauração indireta, ou seja, que é feita num laboratório e que depois é colada ou aparafusada ou cimentada no remanescente dentário ou no implante que a pessoa tem em boca. E esse tracking é possível hoje já ter desde qual foi o lote, qual foi o material, qual foi o lote que saiu da fábrica, que foi fresado. Mas isso é importante? Sim, eu penso que é importante por duas razões. Primeiro porque a nível sobretudo europeu e americano já existe cada vez mais o direcionamento na lógica da certificação, não é? Depois porque para tangibilizar a nossa confiança, não só dos profissionais como dos pacientes, é importante sabermos de onde é que vem, porque com este avanço tecnológico, uma das razões pela qual criámos o laboratório foi para percebermos o que é que estávamos a comer, não é? É como teres um restaurante e queres ter a tua produção de vegetais, porque queres saber o que é que estás a oferecer aos teus clientes, não é? E o que acontece quando nós vemos uma coroa, um tratamento finalizado, muitas vezes não conseguimos perceber no imediato, estou a falar no imediato, qual foi a matéria-prima que foi usada, se foi de qualidade, se não foi de qualidade. É possível mascarar, entre aspas, e não estou a dizer que a relação que existe entre colegas é de desconfiança, mas nós sentimos essa necessidade. Claro, e só percebes isso 2 anos depois quando olhas para o estado em que a coroa está, não é? Isso, às vezes sim. Isso é interessante. Pois, e essa... Isso permite fazer uma due diligence permanente, não é? Portanto, e em termos de blockchain, depois não podes alterar isso. Isso mesmo. É? Sim, o blockchain, eu acredito que vai ser em 3 áreas, mais ou menos, importante, em 3 áreas da medicina. Ou vai impactar em 3 áreas. É essa, do tracking. O próprio o data, portanto, como é que se diz? O armazenamento da data de informação, que é muito importante e que é um dos problemas hoje nos hospitais, que é a segurança informática, não é? E talvez seja uma forma mais segura de ter a informação dos pacientes, que é confidencial, mais segura e mais. E também disponível para depois alimentar as inteligências artificiais e etc. Precisamente. E não ser adulterada, não é? Desse ponto de vista. Era esse o meu ponto. E depois também a questão da parte financeira. Ou seja, já existem empresas, startups, não é? que estão a trabalhar em sistemas monetários exclusivos da medicina dentária. À volta de blockchain e tokens e coisas assim. Isso mesmo. Ok. Para conseguir, no fundo, dar um payout ou pagar a todos os stakeholders do processo. Exatamente, naquela currency. De acordo com o que eles trazem para a mesa ou não trazem para a mesa. Isso mesmo. Ok, e para além da AI e blockchain, o que é a tecnologia emergente nesta área? Tem a ver com o trabalho de materiais, por exemplo? Os materiais. Tem a ver com, é uma coisa os materiais impactam né? muito no workflow, não é? Pronto, ou seja, nós temos. Mas estamos a falar de novos materiais? Sim, novos materiais. Sim, estava a assumir materiais que não existem. Há estudos em vários materiais e ciclicamente vão aparecendo novos materiais. Apareceu o titânio, depois agora diferentes tipos de cerâmica, o zircónio também, que foi introduzido mais recentemente. Ou seja, eu não me foco nisso, ou seja, não ando à procura disso, porque no fundo eu não vou ter influência nessa matéria. Eu posso tentar estar informado. Aquilo que eu acho que onde vai haver maior evolução vai ser na parte da impressão. Da impressão 3D e sobretudo da impressão 4D, não é? Que diferencia-se da 3D pela capacidade daquilo que é impresso mudar consoante a influência do meio ambiente, ok? Tipo, por exemplo, fazes uma coroa, não é? Eu não, estou a especular agora aqui um bocadinho para colocar em cima de um dente, e a impressão 3D o que faz é a prótese, não é? Agora imagina uma prótese que, além de ser aquilo que está ali, aquele objeto que está ali, tem a capacidade em função de algum tipo de estímulo que venha a sofrer, imagina a pressão da mastigação ou a ação da saliva, ou uma bebida fria, adaptar-se
em termos de forma. Isso é mais a nível dos órgãos que se está a trabalhar a esse nível, mas a impressão 4D a mim entusiasma-me particularmente. Interessante. Mas olha, disseste também no início uma das coisas que te interessa muito tem a ver com a educação, ou neste caso a formação, não é? Deduzo que seja formação essencialmente de dentistas. Sim. E a minha pergunta é: para que é que queres formar mais dentistas? Já não temos dentistas suficientes? Não, eu não quero, não tenho essa pretensão. Eu acho que até a formação é um tema interessante, porque a formação, do ponto de vista. A formação, acima de tudo, tem que se entender. Quando é a nível privado, temos que entender que existem as universidades. Portanto, elas têm um papel fundamental na organização do conhecimento e na validação do conhecimento. E, portanto, o que é das faculdades, às faculdades, às universidades. E aquilo que podemos agregar do ponto de vista de um centro de formação privado, seja associado a marcas ou não, é algo que tem mais a ver com o dia a dia e com o foco numa determinada formação mais específica para os médicos dentistas e para Mais os tecnológico. Mas não é um conhecimento mais específico ou um conhecimento mais prático, ou seja, mais de experiência As empírica? duas coisas, no fundo, é assim. Imagina, é como no processo académico. Nós temos o nosso processo académico, aprendemos uma série de coisas e depois começamos a querer funilar em determinadas situações, em determinadas coisas. Nem sempre é possível fazermos mais um mestrado. Queremos, num mundo que ainda por cima, em termos de medicina dentária, é tão tecnológico, cada vez mais tu tens uma nova técnica para aprender, um novo material que queres Claro, manusear e conseguir dominar. Se é uma E evolução, isso se é uma evolução é aí que nós tecnológica. incidimos. E a nossa formação não é apenas direcionada. Nós começámos este processo de formação já agora há pouco menos de 2 anos. E a ideia no início, portanto, ainda está em processo de experimentação, porque não chegámos ainda àquele que é o nosso objetivo. Começámos por ter, o primeiro objetivo foi um bocadinho, sei lá, eu imagino um bocadinho aquilo que vocês têm aqui no Bitalk. É uma coisa que me interessa, é conhecimento na nossa área. Se nós fizermos um centro de formação, nós vamos ter pessoas de fora com grande capacidade a vir aqui ao nosso centro partilhar conhecimento. Então nós também vamos absorver esse conhecimento. Depois temos as marcas, e as marcas precisam, acima de tudo, de ter. Lá está, isto tem muito a ver com a visão que temos das empresas, não é? Eu vejo as empresas que nós criamos um bocadinho à imagem de uma clínica, não é? Mas sei lá, transportando aqui para o nosso ecossistema aqui do Bitalk, não é? Todas as empresas têm uma cadeia de valor, certo? Uhum. Ok? E eu vejo, a minha visão de cadeia de valor é uma blockchain. Ou seja, nós temos uma cadeia com blocos, seja de soluções, seja de conhecimento, seja de processos, que vão supostamente, e têm esse o objetivo, que agregar valor a todos os stakeholders, digamos assim. E portanto, para mim, esses blocos da blockchain têm que ser depois validados por uma hash, não é? A hash é aquele código que eu acho que existe, não é? Porque eu não percebo muito bem, mas que tem que haver para saber que aquele bloco é verdadeiro, não é? E qual é a hash na nossa clínica? É a cultura da empresa, certo? Ou seja, alguém vai à nossa clínica e e entra e está lá a Dona Amélia. Eu trato por Dona Amélia porque já está connosco há muito tempo, que é a responsável por toda a parte de limpeza, não é? Tá, ela contribui com um bloco importantíssimo para aquela cadeia de valor. Primeiro que tudo, é a pessoa que me traz o café de manhã. É importantíssimo. Porquê? Porque ela não me traz um café. Ela traz-me uma emoção. Uhum. Uma dedicação, a presença, a amizade. São 20 e tal anos de relação. Para mim o meu dia é logo diferente. Ok? Claro que eu tomo café às vezes fora, mas acabo sempre por tomar o café da Ana Amélia, da Cecília, que trabalha lá. Portanto, este bloco depois tem que ser validado pela cultura, tem que estar em consonância com a cultura da empresa. E esta é a visão que eu tenho das empresas e que tenho da formação e que temos da. Então, o que nós tentamos fazer é. Ok, nós vamos vender, imagina, promover, porque no fundo são vendas, uma determinada marca. O que eu quero é apresentar uma solução aos meus colegas. Não é? Nós gostaríamos de tornar a vida dos nossos colegas mais fácil, mais produtiva para eles e para os seus pacientes com aquela marca. E para isso nós temos que ter formação. Temos que não só apresentar a marca ou comercializá-la, mas dar-lhes formação para entender o conceito. Não é? Por isso a escolha das marcas que representamos é fundamental.
E é um processo no qual esse sim, porque na parte operacional das empresas normalmente dessas não estou envolvido. Felizmente tenho uma equipa que faz isso muito melhor do que eu. Que isso é outra coisa, vocês sabem disso melhor do que eu, não é? Certo. Quando deixei de ser o dentista, não é? Eu comecei a ser dentista com 23 anos e a minha clínica comecei com quase 24. Foi assim um bocadinho por imposição da vida, né? Das circunstâncias. E agora, num momento de transição em que deixas de ser um clínico para passar a ser um empreendedor ou um empresário, não é? É quando percebes que tens que te rodear de pessoas melhores do que tu. Isso é verdade. O que para nós, dentistas, é às vezes difícil de entender e de aceitar. Porque nós somos um bocadinho tipo futebolista, nós temos uma autoconfiança terrível. Eu sou o maior, não é? Eu acredito. E perceber que não, às vezes, ou aceitar e que a tua equipa perceba que não. Por exemplo, na minha clínica eu treino colegas muito melhores do que eu e que me honram com a sua presença lá. Mas todos eles têm um bocadinho de mim, da nossa cultura. Claro, toda aquela cultura da empresa é que transpira depois todas as Isso, pessoas que eu lá acredito, trabalham. eu quero e a forma acreditar como nisso, mas pronto, tenho alguns feedbacks sobre Estás isso. sempre a dizer que a cultura como a estratégia é o pequeno almoço. É verdade. Quando a cultura Eu, como eu por sempre a acaso estratégia. não sabia essa, mas concordo. Olha, e relativamente, eu tinha aqui algumas questões, não sei se é mais curiosidade minha, mas Ok. há algumas questões na área da dentição, digamos, que são uma incógnita para mim. Uma delas é quando eu chego ao supermercado e vou à prateleira das pastas de dentes e das escovas de dentes e todas as coisas à volta da saúde oral. Pá, estão lá estavas a falar de marcas, eu estava a pensar nisso. Estão lá tantas marcas, tantas pastas de dentes, Certo. que não é tudo mais ou menos a mesma coisa. Depende, não é? Há É umas que depois mais. às tantas aparece na televisão um dentista qualquer Ok. a dizer esta é que é boa, né? É assim, há Não umas. sei se sou dentista. Há umas mais. Primeiro é logo isso, à partida serão, não é? Se estão lá a dizer que sim. Há umas mais iguais que outras, não é? É como aquela velha frase: somos todos iguais, mas uns mais iguais do que os outros, não é? Eu penso que é incontornável. Nós vivemos numa economia de mercado e, portanto, as marcas vão continuar a proliferar. E eu acho que a orientação clínica e técnica deveria existir, ou seja, mas isso vai partir sempre do consumidor. O consumidor é que tem o livre-arbítrio de querer ter uma opinião profissional ou não naquilo que vai utilizar, naquilo que vai comprar. Mas o meu receio, Jorge, é mais na questão de isto é saúde, não é? E portanto nós estamos sempre a falar, a Certo. saúde não é um negócio, ou a saúde não devia ser, ou seja o que for, e tu não vais a um supermercado e não vais ao álcool etílico. Precisas de comprar álcool etílico, não tens lá 40 marcas. Álcool Claro. etílico é álcool etílico, tal como percebo. pasta de dentes devia ser pasta de dentes. Eu percebo. Ou não é bem assim? Falando do negócio da saúde, logo aí entra os conceitos que eu acho que devem. Todos os negócios são negócios, não é? Mas há outros, no caso da saúde, que têm que obedecer a princípios éticos. Eu acredito nisso e fundamentos um pouquinho diferentes, não é? Por isso, às vezes a gestão hospitalar é tão complicada, não é? Porque encontrar aqui o equilíbrio entre aquilo que é. Não deve haver nenhum equilíbrio em relação à ética, não é? Mas o equilíbrio entre aquilo que é rentável e que se deve fazer em termos clínicos ou processuais ou de protocolo também tem que existir. Ter o que é saúde pública e interesse privado? Não. É assim, em Portugal, pronto, a medicina dentária é essencialmente privada, não é? E essas marcas são privadas e, portanto, Essencialmente ou 100%? Isso também é estranho, não é? Porque é que durante tanto tempo a medicina dental não entrava eu no penso Serviço que, Nacional? assim, eu não sou político, não sei analisar bem. Eu sei que existem alguns projetos como o cheque dentista e já existem médicos dentistas nos centros de saúde. O cheque dentista que tem uma taxa de utilização de menos de 65%. Sim, Ou seja, as pessoas recebem cheques dentistas e não os usam. é verdade. Falta de divulgação. O sistema podia estar um bocadinho melhor montado, digo eu. E o sistema de saúde pública tem que ser entendido da seguinte forma, na minha opinião. A saúde pública deve, neste caso a medicina dentária, deveria dar orientação, privilegiar os grupos mais desfavorecidos, na minha opinião, seja socioeconomicamente como também a nível de patologia. Os diabéticos, as pessoas com determinado tipo de patologias que nós sabemos que têm necessidades específicas, e deveria ser organizada a partir dos centros de saúde. Mas vão abrir 150 consultórios de medicina dentária. Sim, nos já centros de saúde, existem, não é? já existem. Nos centros de saúde? Nos centros de saúde. Este ano vão abrir 150, sim. a informação. Nós na o investimento clínica de 7,2 começamos. Sim, milhões de euros. o projeto é engraçado porque nós na clínica temos
começámos o projeto, não foi, pioneiro não é o termo, fomos uma clínica de teste na implementação do cheque dentista. Ainda não se chamava cheque dentista. Nós ali na nossa zona, na Amora, Seixal, tivemos sempre alguma intervenção social. Foi uma decisão minha, lá está, privada, mas não foi concertada em termos do Serviço Nacional de Serviço Saúde. Nacional de Saúde. Sim. Eu penso que a grande dificuldade na medicina dentária tem a ver com os custos inerentes à atividade e a gerir isso no contexto de saúde pública. Portanto, a saúde pública, se for na prevenção. Sim, mas tu tens outras Claro que sim. doenças que não são mais baratas que a intervenção dentária. Não, de forma alguma. Pelo Mas, contrário, mas todos sabemos que tem algumas carências, não é? Também Sim, mas toda a gente tem dentes e nem toda a gente tem essa doença, não é? É verdade. Era aí que eu ia chegar. Ou seja, nós temos 32, não é? E temos muitos dentes e temos muita e recorrência de consulta é muito grande. Portanto, não é fácil. Eu não estou a dizer que seja fácil. Eu acho que eu gostaria de. A minha opinião enquanto dentista, enquanto profissional, é. Eu apostaria numa integração sequencial da medicina dentária na saúde, a nível do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente começar pela prevenção dos grupos de risco, ok? E ter um trabalho consistente a esse nível, porque há outro efeito perverso, engraçado, do Sistema Nacional, da incorporação do Sistema Nacional de Saúde, que é o que acontece entre os países do Mediterrâneo, os países do sul da Europa e os países como a Inglaterra e alguns países onde existe mais trabalho a esse nível. É como a medicina dentária é menos, está menos focada no setor privado, ou seja, a competição, no bom sentido do termo, a competitividade não é tão premente e então não há uma evolução e um investimento tão grande dos privados na tecnologia e na saúde. Não é? Nós, em Portugal, na Espanha, Itália, o crescimento e a qualidade do serviço médico-dentário é dos melhores do mundo. Porque também um pouco há a boleia disso, porque os médicos dentistas são privados, eles têm que melhorar, eles têm que ser cada vez melhores por si próprios. E isso também acaba por favorecer o utente. O que é que não favorece? É que não lhes dá uma base económica, ou seja, não protegemos economicamente o paciente, o doente. E neste caso, o utente devia ter, a nível de saúde pública, a possibilidade de, pelo menos, os mais carenciados, os com doenças de risco e aquela base toda de prevenção de saúde comunitária, deve-se continuar a fazer um enfoque nessa área e promover mais essa integração no Serviço Nacional de Saúde. Será que inicialmente a questão da saúde oral era vista um bocado como um luxo? Como um luxo, né? Como uma coisa visual, né? Uma questão de aparência. Sim, sempre um pouco cultural, não é? Nós em Portugal nunca valorizámos muito a saúde oral, em contraponto com outros países, não é? Socialmente. Quem é que valoriza? Por exemplo, tens algum? Em que país? Os brasileiros, por exemplo. O Brasil é incrível, sim. A forma como um paciente, por exemplo, um doente, temos muitos agora, não é? Cada vez mais, felizmente. Tenho muitas pessoas a trabalhar comigo também. A forma como eles, como um brasileiro comum, não é? Vê e valoriza a sua saúde oral é completamente diferente de um português. Isso é muito curioso, não é? Será que tem a ver com o temperamento? Tem a ver com o temperamento. Riem mais, sorriem mais? Sim, não sei. Talvez é como a parte física, não é? Às vezes um país onde as pessoas se expõem mais fisicamente, está mais calor, tem mais o culto do físico, talvez tenha a ver com isso. Mas que existe uma diferença grande, existe. E todos os meus colegas sabem isso e percepcionam isso, não é? Nós vamos mudando, não é? Eu volto a dizer, eu tenho 30 anos quase de profissão, 27. E portanto aquilo que é agora já não é a globalização, não é? Eu comecei a trabalhar numa altura em que aquilo que me pediam era uma extração. Doutor, não vou tratar neste dente, isto vai cair um dia, vai estragar um dia, tiro já, não é? Esta era a minha realidade. Mudar esta realidade não foi assim tão difícil, mas foi. Tive que a fazer na minha clínica, mas era assim. Ou seja, venho dali de um sítio, sei lá, às vezes era assim. Venho daquele colega, tratou-me o dente, agora está-me a doer. As pessoas nem percebiam às vezes que aquele dente estava a doer porque se calhar a pessoa não tinha tido o cuidado devido e portanto ele voltou a ter outra cara e não tem nada a ver com o tratamento, não é? Por outro lado, aquilo que se fazia também em termos de materiais e de técnica, a tecnologia era completamente diferente. Sem dúvida. Mas já agora, estavas a falar da questão dos dentistas brasileiros. A informação que nós temos Eu não estava a falar dos pacientes, dos dentistas, estava a falar dos pacientes. Certo, mas também disseste que há muitos dentistas brasileiros, não é? Brasil é onde existem mais dentistas no mundo inteiro.
em termos E se calhar Per Portugal capita, também. per capita. Eu ia dizer per capita também. Se calhar Portugal também é dos países que tem mais dentistas brasileiros. Porque eu sei que houve há uns Acredito que anos, sim. ou ainda continua a existir, um problema com o que tem a ver com o reconhecimento dos diplomas. Sim. Não é? Portanto, existia um acordo entre Portugal e o Havia. Brasil, em que os dentistas, no fundo, podiam vir para Portugal Sim. e o seu diploma era reconhecido. Sim, sim. Mas depois na Europa, ou na União Europeia, havia uma diretiva um bocadinho diferente. Isso. E Portugal tivemos aqui um grande problema. Parece que foi um dos maiores problemas que nós tivemos com o Brasil nos últimos anos. Eu penso que sim. Eu penso, a minha opinião O que é que pessoal. aconteceu primeiro, só para as pessoas? O que aconteceu é que há uns 25 anos atrás começaram a haver uma grande migração de médicos dentistas brasileiros para Portugal. Porquê? Porque nessa altura, e as coisas mudaram muito em 2 décadas, pouco mais de 2 décadas, não havia dentistas suficientes em Portugal. Ok? Então, os brasileiros, pela sua própria natureza proativa, entenderam, vamos cruzar aqui o osso. E no Brasil já na altura havia uma grande competitividade e portanto não havia tanto espaço profissional para todos os médicos dentistas que lá havia. Vamos para Portugal, né? Houve uma migração, não digo em massa, mas de certa forma Muita gente, né? grande para Portugal. O que acontece depois é o clássico, é só estudar um pouquinho e perceber um pouquinho a história da humanidade. O corporativismo, o medo do desconhecido, da competição. Na minha opinião foi essa. Porque eu conheço, a medicina dentária no Brasil é altamente qualificada, ok? O que é importante de se perceber aqui, acho que todos os meus colegas, algum que esteja a ouvir, vá ouvir aqui a nossa conversa, percebe e sabe que é verdade. Num país com milhares, dezenas, centenas de milhares de dentistas, acho, obviamente que há o muito bom e há o menos bom, não é? Não estás a dizer que os dentistas portugueses estavam com medo? Estavam com medo, mas não, nitidamente com medo. Medo da competição. Medo da competição. Quando, na verdade, o que aconteceu, na minha opinião, é que essa, entre aspas, competição veio fazer crescer a medicina dentária em Portugal. A abordagem do médico dentista brasileiro junto do paciente era muito mais proativa, trouxe uma visão completamente diferente e depois é assim, o mercado, como em tudo, até na saúde, faz a sua depuração. Adapta-se, né? É o capitalismo a funcionar. Sim, de certa forma, não é? Mas pelo menos na ótica da lógica do mercado, não é? O paciente pode demorar 2 anos, 3 anos. Eu acredito que o tempo é o melhor juiz, não é? E portanto, às vezes quando me perguntavam, às vezes acontecia, eu à clínica, eu brincava um pouco com as palavras, recebia visitas de comerciais, agora recebo menos por várias razões, também não tenho tanto tempo. E às vezes os comerciais perguntavam: doutor, abriu ali um concorrente na rua de baixo, na rua de cima. Esta zona está com muita concorrência. Eu não tenho concorrência. Eu dizia na brincadeira, não é? Eu transformava esta frase aparentemente arrogante, não é? E depois desconstruía-se. Não tenho concorrência, são meus colegas. Ok? Mas tens. Não tenho concorrência. A pessoa quando vai a um não dentista estou a escolhe ser- um ou outro. Não, do ponto de vista etimológico tenho. Do ponto de vista daquilo que eu sinto, e não estou a ser hipócrita em ponto algum, não tenho. Eu sou amigo, inclusive amigo de muitos colegas meus que trabalham uma rua abaixo, uma rua acima. O que estás a dizer é que existem dentes Amigo e suficientes, reconheço. dentes suficientes para tratar. O que eu digo, Dentes suficientes para todos. vai haver uma altura em que não. Eventualmente, provavelmente não. Aquilo que eu digo é, eu fui habituado, por exemplo, eu lembro-me de uma viagem que me marcou há muitos anos, uma das primeiras que fiz. Eu fui a Paris e fui à zona de Saint-Germain. Na altura, há muitos anos atrás, aquilo tinha os restaurantes todos juntos. É uma zona, uma rua com muitos restaurantes. Aquilo para nós, estamos a falar de 1980, não é? Era impactante, não é? Tantos restaurantes juntos. Eu fiquei sempre com essa ideia. Aqui em Portugal, se nós temos um restaurante, está ali um restaurante, não vamos abrir ali, não é? Aliás, havia o Dr. Pedro Monteiro, que era médico de uma clínica de imagiologia em frente à nossa clínica, tinha uma ideia engraçadíssima, que eu falava com ele, de criarmos uma cidade clínica ali, com várias clínicas. É a Rua dos Sapateiros, não é? Exatamente, a Rua dos Sapateiros. Isso faz todo Mas isto é a história, não é? Mas em Portugal, não sei porquê, e na nossa área e noutras, existe um pouquinho às vezes esse medo da É interessante, não é? Termos a Rua da Saúde Oral. E tu vais lá e tens vários dentistas e tens outras tecnologias e laboratórios. Isso funciona bem. Eu É verdade acredito isso funciona que bem, normalmente. Sobretudo quando tu tens escolha. No caso dos dentistas não é bem assim. Tu não vais passar pelos dentistas e pensar, vou entrar neste ou vou entrar naquele, não é? há já de vais tudo, ali concreto. José, há pessoas assim. Na Rua dos não é? Sapateiros é diferente. Tu vais ver a montra dos sapatos. Mas vais ver não, sapatos. mas há pessoas assim. Há pessoas que entram na minha clínica e
e que vêm com 4, 5 planos de tratamento para a sua situação já. A mim não me choca. Ok, vão consultando, Sim, sim. vão ouvindo Sim, opiniões. sim. Não me Está choca. bem, é saudável. Olha, tinha aqui uma questão que gostava de abordar também, que tem a ver com a relação entre a saúde oral e outros problemas de saúde que as pessoas possam ter. Não é? Portanto, há estudos que falam que má saúde oral pode provocar problemas cardiovasculares. Inclusive, acho que há um estudo que associa a saúde oral à demência. Sim. E Alzheimer, etc. Sim. Não é? Isso é o lobby dos dentistas para nos São obrigarem a... não é? Eu acho que é dos neurocirurgiões. Não, eu não sei. Mas não. o que é que isto tem de verdade, primeiro? Se é que há dados científicos? Esse estudo em particular eu não o li, já li sobre isso, mas não aprofundei o meu conhecimento. E porquê é que isso acontece, exatamente? Já tem a ver com o fenómeno dos microbiomas e da anacorese, portanto, das bactérias, dos micro-organismos, se terem a capacidade de se fixar em tecidos fragilizados. Vamos dar o exemplo de problemas cardíacos, não é? Se tivermos determinado tipo de patogénicos, de micróbios, de bactérias, neste caso, Permanentemente em contato. nas gengivas, por exemplo, nos doentes que têm periodontite, através do fenómeno da anacorese, falando assim um bocadinho. Ou seja, são absorvidos facilmente para a corrente sanguínea. Para a corrente sanguínea, e através da corrente sanguínea entram em circulação. Entrando em circulação, podem-se fixar em zonas de fragilidade noutros tecidos, não é? E pronto, logo aí, isto está mais do que estudado e é mais do que um fundamento que ninguém contesta. E vão-se descobrindo, com base nesses princípios, vão-se descobrindo outras interligações, outras relações. E nós temos de estar atualizados em relação a isso. Aí é que vem a inteligência artificial Pois, também. mas isso é muito curioso porque, mais uma vez, se comprova que nós somos um sistema Exatamente. completo, não é? Isso e, portanto, qualquer coisa influencia a outra. Ou seja, nós temos esta coisa de abordar a saúde do ponto de vista localizado para tratar um problema apenas. A sniper, é chamada saúde sniper. É um disparate total, não é? Porque efetivamente tudo está relacionado com tudo. Está não é? tudo relacionado com tudo. Nós temos, inclusive na nossa área. Mas isso não é contraditório com a especialização? Não, na minha opinião, não. Porque repara, tu tens cada vez menos pessoas, médicos, isso é que outra coisa. que tenham capacidade outra coisa. De olhar para alguém e percebê-lo do ponto de vista. Isso é outra coisa. Dar um passo atrás. Eu acho que a especialização é importantíssima, não é? Porque ela atinge níveis de performance e de proficiência em procedimentos específicos que um generalista não consegue abarcar. Claro. Ok? Portanto, a especialização não está em questão. A questão. questão é se isso não é só para os 5% dos casos especiais. Não acredito. Olha, vou dar um exemplo muito prático. Vocês sabem que é uma desvitalização de um dente, não é? É matar o dente. É um Sim, homicídio. tirar um nervo do dente, não é? É um homicídio. Nós chamamos de tratamento endodonte. É um homicídio. Às vezes assistido, outras vezes não. E essa eutanásia assistida do dente é um processo que nós chamamos de tratamento endodôntico que eu não faço há mais de 15 anos. Ok? E imagina, vocês chegam à clínica, um paciente meu chega à clínica, Dr. Rochinol, que já depois, eu quero que seja. Isto acontece-me. Quero que seja o doutor a desvitalizar-me o dente. É a pessoa que eu conheço, é a pessoa da minha confiança, e eu às vezes tenho dificuldade em explicar. Eu posso desvitalizar o dente, só que a evolução tecnológica daquele tratamento foi tal que eu não consigo acompanhar, não é? Então tenho colegas na minha clínica que só fazem aquele tratamento. Então, se eu tiver a desvitalizar aquele dente, eu sei desvitalizar um dente, só que eu sou do século XX, não é? Eu vou fazer aquilo de charrete. Vais-te enganar e desvitalizar. Eu venho para aqui de charrete, eu venho aqui ter convosco ao Bitó. Não, eu de charrete sou fantástico. Andar de charrete, ótimo. Com as limas manuais, como nós fazíamos antigamente, aí acho que está tudo bem. Tiras o prego e o martelo e dizes: prepara-te, vou desvitalizar. Exatamente, né? só que o meu colega agora, atualmente, ele faz aquilo com um carro supersónico, etc. Portanto, esta é a questão. O procedimento específico tem que ser, a especialização tem que ser concertada com a visão global e holística do paciente. E isso, numa organização como uma clínica, passa por ter médicos com mais abrangência, que depois vão direcionando para as áreas mais específicas. E isso aí vai depender muito da organização. Mas eu nem estava a falar especificamente da medicina dentária. Eu sei, mas nas outras áreas eu acho que é igual. Sim, é a mesma situação. Tu tens, por exemplo, um internista, talvez seja, na minha opinião, um médico com mais abrangência de conhecimento, ou os médicos de família, não é? Que numa primeira linha são os médicos que fazem depois a triagem dos procedimentos a serem feitos ou os tratamentos a serem feitos por médicos mais especializados. Portanto, eu acho que as duas situações, o segredo é como é que equilibras as duas situações e como é que porque o doente não se sabe direcionar.
não é? O problema é esse, Sim. é que o doente direciona-se, né? E a mim está-me a dor aqui o ouvido, né? Vou E eu para o penso logo, Vou para o otorrino. Exato. Mas depois chegas lá e ele diz assim: pá, isso é um dente, tens uma inflamação num dente. E lá vais tu para o dentista. Sim, sim. Né? Portanto, as pessoas têm a tendência em fazer autodiagnóstico Sim. e depois ir diretamente ao profissional. Porque ir a um profissional mais generalista é gastar tempo, gastar dinheiro, é difícil encontrar Sim, disponibilidade. mas mesmo- E é tu assumires que vais passar por várias mãos, não é? Yeah. Sim, mas a questão é, Tocha, Vais a questão perder aqui tempo. Não é? Vais Tempo, perder dinheiro. tempo, dinheiro. ok, não é só a especialidade, é a especialização do especialista. Dentro da especialidade otorrino, o problema não é, ok, dói-me um dente, não é? E depois às vezes não é o dente, é o ouvido, é ao contrário, não é? Ok, mas dentro do otorrino há o especialista de tímpano, ok? E aí é que a pessoa já não consegue diferenciar. A pessoa ainda consegue enganar-se porque tem um sintoma que não consegue identificar corretamente. Mas depois de identificado o sintoma, naquela especialidade, já sabemos que é para ser tratado no otorrino. Existem especialistas em cada procedimento. Mas repara, daquilo Hold that thought. Vamos só aqui à frigideira primeiro, Ok, que a tá nossa bem. especialidade aqui é frigideiras. Ah, é? Está Ótimo. bem? E já vamos continuar aqui a falar um bocadinho mais com o Jorge. Portanto, tens aqui, já sabes como é que isto funciona, Tem né? ideia, sim? Com licença. Ai, não, batatas não posso. Bife. Era o primeiro. Podes abrir. Posso? Podes abrir, ler em voz alta e responder. Quantas vezes vais ao dentista? Vocês só puderam. Estão todas com a mesma pergunta, não é? Quantas vezes vais ao dentista por ano? Eu. Pronto. Tu é que escolheste a pergunta. É verdade. Bem, como utente, Não como conta paciente, obviamente. entrar no consultório para ir Exatamente, trabalhar, né? claro que sim. Vou menos do que aquelas que devia ir. Ui! É verdade. Ai, o Porquê? exemplo. Ai, ai, Porque ai. nós chamamos o síndrome do corredor. Não é? Nós na nossa clínica passamos por alteramos muitos processos por causa disso. Não é? Tu estás com uma dorzita de dentes, não é? Uma coisita simples, ou tens uma inflamação, coisa assim. E falas com um colega, diz, pá, tens que me ver isto. Ele, está bem, está bem. Entre um doente e outro, abre lá a boca no corredor. Isso é. Olha, tens que fazer uma destaturização, isso é uma cárie, tens uma cárie, temos que restaurar isto. Epá, temos que restaurar. Marca lá aí comigo. E depois tu nunca consegues marcação. Porque não consegues conjugar as agendas, porque ele está ocupado. Isto é a nossa realidade. Portanto, nesse sentido. Mas tens os teus colegas do outro lado da rua, podes ir ao consultório deles como E paciente. já fui. Mas acontece o mesmo. Eles também não têm vagas, ou pelo menos nós não temos. Tivemos que mudar esse mindset. Nós, na nossa equipa, o que fizemos foi. Depois também nós temos outro problema, que é não queremos ir àquele colega porque nós sabemos que ele não nos vai cobrar. Uhum. Eu vou fazê-lo perder tempo. Eu não me sinto muito bem com isso. Então nós criamos modelos internos de fomentar ver o nosso. Nós na clínica somos. Nós no grupo todo somos 80. Não é? Portanto, são 80 pacientes. É assim que nós vemos. Uhum. E começamos a criar um modelo com, obviamente, benefícios para que possamos estar todos à vontade. Não há aquela Bom, coisa. mas claramente esse modelo não está a funcionar super bem, Jorge, porque tu não vais ao dentista suficiente. Pronto, porque às vezes o criador não é exatamente o melhor. Ou tens medo do dentista? Tenho. Porque Ok, ele tenho. sabe Eu a tenho medo do realidade por dentista, trás. mas vocês têm que entender: o meu dentista é a minha mulher. E é aí que ela se vinga. E aí acho que tenho desculpa para ter um bocadinho de medo do dentista. Eles brincam comigo lá na clínica porque sim, eu sou um péssimo paciente. Lá tá está, bem? em casa de Ferreiros, espeto de pau. É um bocadinho não é, isso. pessoal? Muito obrigado por teres vindo, Jorge. Olha, tive um gosto enorme. Muito obrigado por estarem aí, já sabem. Estamos de volta. Próximo convidado. E vamos agora continuar a falar mais um Ok. bocadinho. Obrigado, Jorge. Obrigado, a todos. José. Obrigado, Tocha. Dan, Sobre o tema que estávamos a falar, de olhar para os pacientes, ou olhar para as pessoas de uma forma abrangente, chamemos assim, não é? Portanto, como ecossistema de saúde, é uma coisa, é um problema recente. Porque se nós olharmos para as medicinas hoje que se dizem alternativas, não é? Sim, eu ando a chegar. Mas que são as medicinas mais antigas, É verdade. ou seja, quer a medicina chinesa, quer a Ayurveda indiana, seja aquilo que for. Portanto, eles olham de facto dessa maneira para as pessoas, ou seja, eles não olham para a doença, eles procuram a causa, procuram os fundamentos que levam a que aquela doença se desenvolva. Sem dúvida. portanto, eles assumem aquilo que tu disseste há pouco, que é nós somos um sistema. Nós somos tudo um tem sistema impacto e umas eles coisas nas olham para o outras. sistema e atacam os problemas do sistema, os desequilíbrios que existem. Isso mesmo.
E nós temos uma medicina muito tecnológica, muito recente. Isto existe há poucas centenas de anos, não é? E não conseguimos aprender isso. Também às vezes questiono-me sobre isso. E na nossa prática, tu viste, já estiveste lá, nós tentamos trabalhar essa visão holística de dentro para fora. Portanto, nós abordamos. Mas tratando só da parte da medicina dentária, tu não consegues fazer isso. Há evolução nesse aspecto. Ok? Eu hoje, por acaso, vou jantar com uma colega onde estamos a implementar um projeto interdisciplinar, não é? Que congrega muitas especialidades e algumas delas relacionadas com as medicinas alternativas, na procura daquilo que um médico deve procurar, que é a homeostasia do paciente, ou seja, do Quem? equilíbrio. O equilíbrio. não é? Homeostasia. Sim, no fundo, o equilíbrio do sistema. Não é? E impedir que se materialize. Normalmente, uma doença é a materialização de uma disfunção, de algo que não está equilibrado, que se vai materializar com o tempo. Nós, quanto mais holísticos fomos, mais conseguimos prever o que vai acontecer e antecipar o que vai acontecer. Mas isso já estamos a falar de medicina preventiva na prática. Com certeza. E já temos isso na medicina dentária, não é? O que é que eu diria que não está tão evoluído? É a aceitação de outras áreas de conhecimento da área da saúde que possam concorrer com a nossa para melhorar a relação do doente. Mas isso também não é muito aceito pelo próprio paciente. Eu vou dar-vos um exemplo. Nós Quando dizes possa concorrer, possa, ao contrário, concorrer no sentido de aproximar-se, levar então. a, não é? Há um clínico, eu acho, ele é fisiatra ou fisioterapeuta, não tenho a certeza. Ele é chileno, é o Rocabado, muito conhecido na área da reabilitação. Não é a minha área também, da reabilitação da ortodontia e dos maxilares, no sentido da oclusão, que desenvolve um grande trabalho na medicina dentária e ele, relacionado com a medicina dentária, e ele percebeu que quando nós fazemos a análise craniofacial para elaborar os planos de tratamento na área da ortodontia, dos aparelhos, que não se estava a ter tido em conta a cervical e as cadeias musculares. E que essa posição da cervical que tivesse alguma disfunção nas cadeias musculares ao nível da coluna cervical, iria gerar um posicionamento alterado dos maxilares, viciado dos maxilares, e portanto não era aquilo que aparentava, ou que aparenta com os raios-x e com os exames que nós fazemos, seria diferente se fizesse a primeira correção cervical e das faixas musculares. Isso é um excelente exemplo. Acho que é um ótimo exemplo. E o que é que acontece? Qual é a dificuldade de implementação deste processo? Ou, por exemplo, tenho um grande amigo meu que trabalha muito a ortótica, portanto, o equilíbrio da linha pupilar e pronto, exercícios. E eles prescrevem esses exercícios, ok, e esses tratamentos antes de fazer qualquer coisa na boca. Porque é mais definitivo, não é? Uma É um intervenção. nicho. A verdade é essa. Porque nem o sistema está preparado para isso. Nem o sistema económico associado à saúde está preparado para isso. Por exemplo, se vocês vão lá, imagina um seguro da Multicare ou da Médis, passa a publicidade. Não prevêem tratamentos de fisioterapia prévios à colocação de um aparelho. Não é previsto, não é aceito. O paciente, é um paciente meu, olha, vamos fazer aqui um estudo. O meu filho tem estes 2 dentinhos tortos e na escola dizem que ele é um coelho e eu quero corrigir isso. E tu dizes, ok, são 20 sessões de fisioterapia. Achas que a pessoa volta lá? Agora é diferente, porque nós temos 20 e tal, nós temos um capital de confiança nos nossos pacientes que permite isso, não é? Mas de uma forma generalista, não é fácil. Não. E portanto, esse trabalho demora em implementar e começa pelos nichos. E vocês trabalham com nichos, acho eu, e sabem que é assim. E a capacidade que temos depois de desenvolver esse nicho e transformá-lo numa tendência, num trend, esse é que é o segredo, e é isso também os privados tentam também. Estávamos a falar, aí faria sentido a tal rua dos. Com certeza, Rua não, da mas saúde, não é? precisamente, essa é a ideia. Nesse caso. Essa é a ideia. É engraçado que estavas a dizer isso. Eu estava-me a lembrar que há uns episódios tivemos um advogado aí sentado, o Nuno, e ele comparou a advocacia com a saúde. Ah, sim? Porque, eu não vi porque a esse lógica é tu só vais ao médico quando tens um problema. Tu só vais a um advogado quando tens um problema. Sim. E uma coisa que os advogados gostavam é que as pessoas fossem eles antes do problema ser tão grave, porque muitas vezes é mais fácil de resolver. Claro que sim. Exatamente a mesma coisa na saúde. Exato. Se fosses preventivamente e
identificar problemas, saía muito mais barato. Olha, se o meu advogado vir este programa, vai ficar todo contente, porque eu faço exatamente isso. Eu faço advocacia preventiva. Portanto, nós sempre trabalhei com os nossos advogados dessa forma. Mesmo para qualquer procedimento que eu faça, em termos empresariais, não o faço sem aconselhamento e validação. Mas isto é uma realidade, não sei, cultural, não é? Uma forma que nós temos. Não sei se tem a ver com também os nossos salários baixos, não é? Tem. Portanto, ir ao dentista é caro. Um mês Com em que tu vais certeza. ao dentista é um mês em que tu não vais Com almoçar certeza. fora ou jantar fora Com ou fazer certeza, outras e nós coisas. entendemos isso e percebemos que isso é um entrave. Por isso é que se tenta. Aliás, é curioso, no outro dia comentaste, quando eu lá estive. Foste fazer medicina preventiva? Não. Ah, só foste lá quando tinhas um problema. Pois, é isso como o Jorge. Touché. Mas o Jorge estava a comentar, precisamente, e eu fiquei. Fiquei surpreendido. Que ele estava a dizer: estamos no período em que há muitas desmarcações. É setembro. Uhum. Setembro? Clássico. É o início das escolas, as pessoas estiveram de férias, não é? E então? Os gastos são. Aumentaram. Já tinha marcado, não é? Mas depois, pá, não é este fácil, mês não dá jeito. Não tem dinheiro, pronto. E pronto, para além da conjuntura atual, não é? Das taxas de juros. E depois é incrível como é que às vezes Isso está correlacionado? está Ou tudo, seja, agora vamos viver num período de crise, estamos estado a viver um período de crise, inflação, está tudo etc. correlacionado. Os dentes das pessoas daqui a 3, 4 anos vão estar piores do que o que estão hoje. Olha, eu tenho um grande mestre meu, que é meu amigo, e que ainda hoje, apesar de já se ter jubilado, continua a dar algumas consultas na clínica, que me dizia, e com toda a razão: olhas para a boca de uma pessoa e consegues perceber a história daquela pessoa. Nunca me esqueço das frases dele. Isso é profundo. É profundo. Para mim, na altura, não tão profundo como agora, porque consegui validar no dia a dia aquilo que ele me dizia e não percebia. Tu consegues entender se a pessoa teve problemas económicos, se a pessoa está em stress, se a pessoa. Eu tenho uma cena fantástica que aconteceu com uma paciente minha, que já há muitos anos, em que eu já a conhecia, não é? Já a conhecia clinicamente. E ela um dia surge no meu consultório porque tinha uma inflamação nas gengivas. E eu, como estava muito, não vou falar de nomes, não é? Nós não podemos, mas como estava muito à vontade com ela, como estou com a maioria dos meus pacientes que sigo há bastante tempo, olhei para ela e disse: olha, parabéns, estás grávida. Ok, fiz ali um bocadinho de Show off. Um bocadinho de show off, não é? Sim, aquela coisa, estás grávida. Parabéns, estás grávida. É impossível. Impossível. Assim, não é impossível. Eu assim, não. Se a Virgem Maria engravidou, tu também podes estar É o que foi o que eu lhe disse. Não foi, mas foi parecido com isso. E então foi engraçado porque ela saiu e foi a uma superfície comercial e comprou um teste de gravidez e foi fazer. Então ligou para a clínica. Eu digo: olha, Dr. Rochinol, que ele enganou-se, eu não estou. E eu, a minha assistente, a Carla, não é? De sempre, eu disse: olha, Carla, liga de volta e diz que faça outro. Porque está. Ela fez e estava. Então. E estava mesmo. E estava mesmo. E era um rapaz e vai-lhe chamar Jorge. Exatamente. Não, mas eu tenho cenas engraçadas sobre isso. Às vezes tenho coisas. Mas como é que percebeste isso? Não, lá está, porque tu percebes, como conheces aquele paciente, sabes que ela não. Uma pessoa cuidadosa, se ela tem aquele sintoma, que é um sinal, é mais um sinal que um sintoma. Se tu vês que ela tem uma hemorragia nas gengivas, que está sangrando, que estão sangrantes, e percebemos e sabemos que existem alterações hormonais na mulher, na gravidez, que promovem a inflamação das gengivas, sabendo todo o histórico daquele paciente, sabes que. Quer dizer, podia não ser, por isso é que eu digo, eu fiz um certo show-off, brinquei um pouco com a coisa, mas até porque era um sinal de pouca gravidade e muito característico. E pronto. E tu sabendo, conhecendo, se eu não conhecesse a pessoa, se não conhecesse o histórico, se não sabesse que tem ótimas condições de higiene, etc., não ia proferir uma afirmação dessas. Mas sabendo todo o histórico daquele doente, eu sabia que podiam ser só 2 ou 3 variáveis, havia 2 ou 3 opções, não é? E uma delas era mais provável que estivesse grávida. E brinquei um pouquinho com isso. Claro que É muito engraçado essa história. é assim. Realmente. Epá, fica mais caro ir ao dentista para ver se está grávido do que de comprar um teste. Porque ainda depende. Se não abris uma nova linha de negócio. Sim, pode acontecer. Olha, Jorge, isto agora, já falando disto e já falámos destas coisas do empreendedorismo, tu tens uma frase no site da tua clínica muito Tenho? Diz-me interessante, que diz o seguinte: se quiser construir um navio, não junte as pessoas para apanhar madeira, não lhes dê tarefas de trabalho. Em vez disso, ensine-as a desejar a imensidão do mar. Claro.
Por que raio é que alguém mete esta frase no site de uma clínica dentária? Também não percebo muito bem. É assim, eu costumo dizer que eu considero que tudo aquilo que eu faço na vida, não é? O que fazemos, a clínica tudo tem que ser avaliado com 3 pilares fundamentais: caráter, integridade e mérito, não é? Então, qualquer processo, qualquer empreendimento, empresa que tu faças, seja uma circunnavegação à Terra ou um simples consultório de medicina dentária, as pessoas que estão contigo têm que estar por um propósito. Tem que haver uma visão, não é? Tem que haver uma visão que as guie. E a visão não pode ser só tratar um dente, porque isso com o tempo vai se esbater numa monotonia e numa falta de motivação, de ambição, de procurar mais, de tentarmos ser diferentes, não é? Eu acho que no mundo comercial e no mundo da concorrência, que vocês falavam há pouco, existe algo que é um livro que eu li, já não sei quem é o autor, que é o Innovation Stack. Innovation Stack. Que fala sobre a forma como é que empresas ou clínicas de uma única pessoa, como é o nosso caso, pode prosperar quando existem cadeias de clínicas ou num mundo concorrencial. No caso, eles comparavam uma empresa com a Amazon e como é que eles conseguiram superar a Amazon. E o que eles falavam é que estas empresas, pela sua capacidade de inserir uns stacks, né, pilhas de pequenas diferenciações, de pequenos protocolos novos, de uma cultura forte, conseguem ser inimitáveis, não é? Como eu explico isso também aos meus filhos, é inevitável falar deles, porque são 5 e é uma parte importante da minha vida enquanto empreendedor, não é? Uhum. A vossa mãe não me escolheu por ser o melhor, escolheu-me porque eu sou diferente. E às vezes isto tranquiliza os miúdos. E quando eles não são os melhores naquilo que estão a fazer, ou quando não são os melhores na escola, ou eles são diferentes. E eu estimulo nos meus filhos mais a diferença e o propósito do que a performance. A performance treina-se, consegue-se. Se não tiveres visão, se não tiveres propósito, não vais. O tal why. E sim, Start with do why. Sinek. Uhum. Portanto, É um pouco de isso. facto, as empresas, Por isso é isso. as pessoas acordam de manhã por alguma razão. Vão trabalhar por alguma razão. E Não é? eu Não outro pode dia ser falava, porque, eu não olha, sei. vou fazer isto. Isto é Extended Version, mas vocês comigo arriscam-se a ter uma super Extended Version. Mas eu outro dia, não na clínica, mas na outra empresa que é mais comercial, eu explicava a nossa. Nós fizemos uma reestruturação grande este ano. Porque eu nunca tive uma startup, mas acho que tenho mas restartups tenho imensas, que eu estou sempre a restart, não é? Nós estamos muitas vezes, e há quem gosta, há quem não gosta, mas este ano fizemos um restartup nessa empresa. E eu startup chama-se um pivot. Ok, pivotar, não é? Exato. Exatamente. Mas é esta empresa que eu vos falava, que tem alguma natureza comercial, e é engraçado porque as pessoas que trabalham na área comercial, nenhuma é comercial. Têm todas um background, ou são médicos dentistas, ou foram assistentes dentários. E quando nós dizemos, olha, vocês vão ter que vender, não é? Mas na verdade as pessoas todas vendem. Todas. Vendem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias estão a vender coisas. O que eu lhes digo é. Nem que seja a sua imagem, ou o seu trabalho. Perfeitamente. O que eu lhes digo é: nós temos que ser. O meu foco são vocês, é a nossa cultura. É a história, a nossa história, porque é como aquele provérbio japonês que eu lhes conto sempre: se queres apanhar borboletas, não vais correr atrás das borboletas, ornamentas o teu jardim, elas vêm cá ter, não é? É aqui que elas têm que se sentir bem. Portanto, nós não vendemos nada. O cliente é que decide. Eu nunca tive um indivíduo com uma pá a empurrar pacientes para dentro da minha clínica, não é? Outro dia, eu acho que contei isso ao José ou não, alguém. Porquê que não tem um anúncio maior na clínica? Então, se eu tiver um anúncio maior, qualquer pessoa vem cá. Assim, quem entra, é porque quer. Eu sei que isto está em contraponto com as redes sociais e com o marketing, mas a um certo nível, que é aquilo que eu quero passar para a minha equipa, que é a cultura, vocês sejam felizes, tenham um propósito, porque o que depois, o que faz os nossos clientes gostarem, esse blockchain da cadeia de valor, é nós termos esse hash, que é o nosso propósito. É o conjunto de todos aqueles pequenos blocos. Isso, é isso. Yeah. Uhum. Mas é engraçado porque estávamos a falar de saúde oral, né? E agora estamos a falar do why, né? Sim. E é muito curioso vermos como está tudo ligado nesta questão dos negócios, empreendedorismo. E como eu costumo dizer, nós no Bitoque, apesar de sermos negócios à portuguesa, nós é muito também a vida, né? Exato. Porque quando tu encontras aquele teu propósito em que tu estás a trabalhar e tens um trabalho que parece que estás-te a divertir,
não é? Porque é que estamos a falar de negócios? Já estamos a falar de vida, não é? É isso Portanto, é um mesmo. bocado de vida tudo. E é mais uma vez uma prova que nós podemos estar a falar de saúde oral, dentistas, e de repente estamos a falar do porquê é que nós fazemos isto. É. E porquê é que nós estamos motivados. E como é que fazemos cultura de equipa. E como é que damos valor Precisamente. ao cliente. E vou-te dizer, o nosso projeto de formação está a migrar, a pivotar, não é? Nesse sentido, de olhar para o médico dentista, porque normalmente os projetos de formação olham para o dentista tecnicamente. Vamos te ensinar aqui a tirar dentes, vamos te ensinar aqui. E eu quero que os médicos dentistas olhem para eles. Nós temos que valorizar a profissão, os colegas, e perceber que é uma profissão de alto desgaste acelerado. Outro dia estive Porquê? por várias razões, pelo stress ocupacional que tem, pelas posições que pelo stress físico dos procedimentos, mas nós temos de estar sempre a focar a visão, posições não tão confortáveis, Tipo, não tão tipo, ergonómicas, exatamente. Abre a boca! O stress de gerir em termos holísticos. Grande amigo que faz acupuntura e que tem conhecimento também ayurvédico, falava que tu trabalhas muito junto da cabeça do chakra, não é? Da tensão do paciente. Tu tens que fazer tu tens que te limpar ou uma coisa assim. Aqui para as montanhas de vez em eu quando. percebo o que é que sim, eu também faço isso, portanto, mas faço isso de uma forma empírica. O que eu queria dizer é que o nosso foco na formação vai ser esse. E já há colegas que eu sigo e que têm muito mérito que já começam a trabalhar essa parte. Explicar aos médicos dentistas como é que eles podem ter o seu propósito, como é que eles podem proteger. Outro dia estava a dizer, estive num almoço de antigos alunos do nosso ano. É muito, muito comum. Já não consigo, tenho o túnel cárpico, dói-me aqui, dói-me, não é? Já não tenho motivação, não é? E são pessoas super inteligentes, super interessantes. Porque por outro lado também tem pessoas que começaram a fazer outras coisas qualquer, completamente diferentes. Eu, enquanto player da medicina dentária e enquanto colega, gostava de, no futuro, ter capacidade de promover saúde aos dentistas. Será que máquinas que estão a fazer o procedimento e o dentista está mais confortável numa Vão ajudar. cadeira com joysticks, etc. Isso vai ajudar. A Vai realidade ajudar muito, aumentada, assim, também. Realidade aumentada. Sim, sim. Pois, porque ele pode estar com os óculos a olhar para dentro, literalmente dentro da boca do paciente. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Nós temos. Não para ir a falar de VR e metaversos. Experimenta aí para dentro da boca de uma pessoa. Claro, é altamente radical. Há algumas então. Sério, porque tens tipo aqueles jogos de realidade virtual, depois aparecem uns bichinhos que são as caras e tens que dar tiros. Sim, exatamente. Já estou a divagar. Não estás a divagar. Já está a fazer um jogo na blockchain. É tornar a medicina divertida, não é? Não estás a divagar. O projeto que a Inês tinha a ver também com gamificação da parte formativa para os Na médicos parte dentistas. formativa, sim. Isso faz-se muito. É giro. E outro tema que eu queria tocar aqui, Bora. cara, é um bocadinho mais controverso. Aliás, é controverso em Portugal Ok. e não deveria ser. Vamos a E por isso. isso é que eu vou levantar. Que é todas estas coisas que tu fazes e estes novos projetos que te permites, que tu podes fazer, têm um início, que foi quando tu tinhas 24 anos e criaste a tua própria clínica. Isso. A verdade é que nunca ninguém criou riqueza e criou riqueza a sério com base num salário. Tu podias ter ido trabalhar para um consultório. Mas não, tu criaste um negócio. Sim. Tens equity numa empresa, não é? Ok. Tens capital dessa empresa. E é esse capital que te permite, quando tu vais para o caminho de Santiago, a clínica continua a funcionar Isso e mesmo. continua a gerar dinheiro Sem e continua dúvida. a gerar valor e É etc. isso. E, portanto, esta é a importância de, quando nós queremos fazer este tipo de projetos, temos essencialmente duas alternativas. Ou vamos pedir dinheiro a alguém ou nós temos alguma forma de fazer o dinheiro. Precisamente. E, portanto, o que é que te levou aos 24 anos a querer criar uma clínica tua e não a trabalhares por salário? Vamos ver. O não querer trabalhar para um salário já tinha definido, desde muito cedo. Ok? O ter começado a minha clínica dos 23 para os 24 foi uma daquelas mutações da vida. A vida é sempre dinâmica, não é? E tem períodos, tem situações que te mudam o seu curso e que são os saltos quânticos, não é? E eu tinha, na altura, ia fazer 24, ainda não tinha 24 anos, na altura, tinha acabado o curso, tinha estado a fazer uma formação na Alemanha e quando voltei comecei a procurar trabalho. E nessa altura havia muito trabalho. Lembro que nós comprávamos o Correio da Manhã para irmos às zonas classificadas e víamos clínicas. E eu nem sequer sou da zona da Margem Sul. E havia lá uma clínica. Isto é como vir ao Bitoque, não é? Isto é completamente às avessas daquilo que é o meu feitio, mas Margem Sul, bora experimentar. E fui lá e conheci. Havia um consultório muito pequenino, muito antigo, de um médico muito carismático, também um bocadinho antigo já na altura, e que tinha essa consultória e tinha um consultório em Setúbal. Assim, abreviando a história,
eu comecei propus-me para trabalhar lá, ele aceitou-me e passado poucas semanas ele tem um AVC. Como eu tinha estado a fazer um estágio não curricular no São José, na maxilofacial, ele foi internado nos Capuchos, e o que acontecia é que os Capuchos eram do mesmo centro hospitalar, portanto, muitos médicos que lá estavam eu conhecia-os. Portanto, o que aconteceu é que eu depois não conhecia aquele senhor há poucas semanas, mas há ali uma empatia. Ele não tinha uma família, não tinha família, era uma pessoa muito solitária, e eu passei a ir praticamente todos os dias e ia levar o almoço. Então, um indivíduo que mal sabia ainda restaurar um dente, não é? Comecei a trabalhar em 2 clínicas que estavam cheias de pacientes. Ele atendia 20, 30 pessoas mais por dia. Então o que eu fazia era uma dinâmica engraçada. Portanto, eu, de manhã estava na Amora, na clínica, no consultório, que era um consultório pequenino. Depois ia-lhe dar o almoço, estava presente no almoço nos Capuchos, e ia para Setúbal. E quando acabou ele recuperou muito bem e rápido. Quando ele voltou, ele tinha estado no Brasil, falava com sotaque brasileiro, embora fosse português. Ele já faleceu. Jorginho, eu vou passar essa clínica para você. E eu nem pensar. Estou ainda a começar. Eu vou querer, mas não agora. Não, tem que ser agora, porque já não tenho tempo, etc. Já não tenho saúde para isto. Vais chegar com esta clínica. Deu um preço. Eu disse, nem metade disso eu tenho. Ok, metade está fechado, fica metade. E foi assim. Então, depois vim para casa, né? Vivia com os meus pais. Pá. Os meus pais sempre foram altamente empreendedores e têm uma doença que é confiar cegamente nos filhos. Confiamos perfeitamente em ti, tu consegues, tu fantástico, tu vais conseguir, vai em frente. Tens sempre aqui a casa. Se acontecer alguma coisa, voltas para casa, não há problema nenhum. Tens sempre aqui o teu quarto, etc. E claro, depois motivaram-me e eu aceitei. E claro, depois remodelei o consultório e foi assim. Portanto, E eu mesmo? É o mesmo sítio, mas fomos comprando o andar ao lado, etc. E Está maior agora. está maior, sim. Está maior e diferente, como é óbvio, não é? Ficou logo diferente na altura e foi ficando diferente com o tempo. Estava a dizer ao José que depois cheguei a comprar o terreno para fazer uma nova clínica há 3 ou 4 anos, num acesso de crise de meia-idade, que é quando chegas ali a uma determinada fase e queres fazer a obra de Estado, não é? Aquela que vai Aquilo ficar, que não é? valida todo o teu percurso. Yeah. Mas depois fiz o caminho de Santiago. E depois pensaste, não preciso nada Se calhar disto. não é por aqui. Yeah. Não vale a pena. Vamos fazer coisas, mas diferentes. Não preciso validar nada. Mas é engraçado porque foi uma coincidência, mas na verdade mudou a tua vida. É isso. A vida é isso, não é? A vida é o que é que tu fazes com as ocorrências. Como tu reages às ocorrências. Eu podia perfeitamente ter dito que não. Eu tinha muitas razões para dizer que não. Sim, é a capacidade de ver as oportunidades. Não, não é? nós não podemos esquecer, não é? Passam sempre ao pé de nós as A oportunidades. Amora, naquela altura, era o deserto, como dizia o outro, não é? Uhum. E na verdade aconteceu outro facto, que foi, eu sempre decidi que não ia trabalhar com convenções, com as ADSEs, e o consultório dele tinha 30, 40 pessoas por dia com essas convenções. Portanto, no dia em que eu assumi o consultório, cancelei os contratos e passámos de 20, 30 para 1. Eu tinha um doente por dia. Aliás, havia uma coisa engraçada, se calhar não devia dizer isto aqui, mas já passou muito tempo. Já me escreveu. Já estamos longe. Eu falava com a Carla, que ainda é Já trabalha ninguém connosco. nos ouve esta. Sim, já está no Extended. Já né? estamos no Extended há muito tempo. Então eu dizia à Carla, que é a nossa assistente, e que ainda é, na altura era tudo, não é? Na altura era tudo, nós éramos só os dois. Carla, temos 2 doentes, quando temos 2 era uma festa, não é? Então eu dizia: olha, marca um senhor para as 4 e outro para as 4:15. Era sempre esta hora. Depois vinha a saber que era a hora Coca-Cola Light. Exato. Não é? E eu chegava às 4:30. E eu chegava às 4:15. E ela dizia: olha, o doutor vem de Lisboa, estás a ver? Então era a única forma, porque eu tinha 23 anos, tinha cabelo na altura, portanto era um miúdo. Era para criar. As pessoas, ao menos, havia 2 pessoas que se cruzavam na sala. Isso tangibilizava alguma confiança, porque antes de poder tangibilizar pelo meu próprio trabalho, as pessoas tinham que abrir a boca, não é? Tinham que ter a coragem de abrir a boca a um miúdo de 23, 24 anos, não é? E foi assim, mas foi uma. Lá Então está. está explicado porque é que a gente está sempre à espera nos consultórios e nas salas de espera. Não é? Sim. Só para se cruzarem uns com os outros. não é? Sim, na verdade, está tudo atrasado. Aquilo é só para criar ambiente. E como é que conseguiste começar a crescer, já que não fazes publicidade, não fazes nada? Não, é assim, não é só questão de não fazer publicidade. Eu cresci como outros colegas crescem, não é? Acredito que temos alguma proficiência, alguma capacidade clínica. Fazes um bom trabalho e depois esperas que os clientes também falem uns com os outros, etc. Sim, o crescimento foi orgânico em termos de doentes. Sim, nesse sentido foi sempre. Depois olha, aconteceu uma coisa após a pandemia que me deixou até emocionado, não é? De certa forma. Os doentes voltavam à clínica e tinham e verbalizavam a sensação de
voltar a encontrar algo que já existia. É tão bom voltar aqui, ver que está. E ainda hoje, pessoas que lá vão, não é? E as mesmas pessoas, bem mais velhos, mas os mesmos, de há 20 anos. Ainda me lembro do sofá que tinha aqui. Ainda me lembro. Aquilo faz parte da realidade daquelas pessoas, da vida das pessoas. E nós fazemos parte da vida das pessoas. Isso é a melhor troféu que eu posso ter. E a seguir à pandemia foi muito visível num período tão caótico da nossa existência e único, não é? Quando tínhamos essa expressão por parte dos doentes. Ótimo vir aqui. Como nós, quando vamos a um sítio, não é? Aquele restaurante e de repente fecha um bocado a nossa vida. Nós íamos ali e de repente aquilo fechou, não é? E todo o nosso portfólio de histórias e de memórias associadas também, de certa forma, fica numa gaveta para sempre. E então, as pessoas voltarem depois de um período em que elas sentiram que houve uma mudança no mundo e sentirem que entravam num sítio e era igual, Isso dá-lhes estabilidade. dava-lhes estabilidade emocional. E aqui a inteligência artificial não consegue fazer isso. Ok? Acho que é um excelente ponto para nós terminarmos dizendo a inteligência artificial não consegue. Portanto, Ok, eu não vim aqui para ajudar ninguém. ainda tenho que tenho que tirar muitos cafés ou virar muitos frangos. Olha, Jorge, muito obrigado por teres vindo falar do tema assim fora da caixa, mas como nós vimos, completamente in de todas as coisas que nós falamos. Ainda bem. Foi super interessante. Da minha Mas parte obrigado por também, teres vindo. agradeço. E obrigado à pessoa que ainda está aí desse lado, a tu que ainda nos estás a ouvir. Obrigado por teres ficado És até o aqui. único. Fica a pergunta: há quanto tempo não vais ao dentista? Exato. Muito obrigado aos dois. Foi Obrigado, fantástico. Melhor do que eu Obrigado. estava à espera ainda. Muito Obrigado a todos. Até à próxima, malta. Dano. Fantástico. Obrigado.